Bom dia, que o Senhor abençoe a tua vida. Às vezes fazemos propósitos com o Senhor e nos sentimos fracos para concluí-los. E através dessa nossa fraqueza, o Senhor vem nos mostrar que quem tem propósito com o Senhor suporta o processo. O processo que nos leva a concluir o propósito é doloroso, às vezes machuca, às vezes quer nos destruir. E Deus, primeiro, Ele quer nos santificar ou nos tornar próximos dEle. E nós podemos ver que o Senhor se apresentou ao povo de Israel dizendo: Eu sou o Senhor que vos santifico. Livro de Levítico 20, versículo 2. O nosso Deus, Ele é incomparável em santidade. Não existe criatura no mundo que tenha sequer condições de dizer que eu sou como Deus. Posso tentar ser a sua imagem, a sua semelhança. E alguns estudiosos das línguas originais vêm chamar Jesus de Eu Me Kadeshem, o Deus santificador, ou o Senhor que nos santifica. A santidade faz parte do caráter de Deus. A santidade faz parte do caráter de Deus. E eu tenho que entender que Ele é santo, e esse santo é no sentido absoluto. Você não tem sequer entendimento do que significa a santidade de Deus. E se nós pudermos viver um pouco dessa santidade, nos aproximar o mais perto possível de estar santos com o Senhor, nós vamos ser grandemente agraciados e abençoados e vamos estar inseridos no propósito. E eu volto a repetir, só suporta o processo quem tem propósito com o Senhor. Quem não tem propósito não suporta o processo e só vai suportar o processo quem tem o propósito com o Senhor. Propósito de ser fiel, propósito de ter salvação, propósito de ser abençoado, propósito de conseguir de Deus aquilo que você deseja. Deus, Ele quer que nós andemos em santidade, que nós sejamos santos. Sede santo porque eu sou santo. Então, eu tenho que procurar me santificar. Somente em Deus, somente em Deus, somente em Deus, que é santo, pode exigir a nossa santidade para que nós possamos estar debaixo de sua sombra. Como o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde se encontra o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é a sua casa, é a noiva, é a igreja do Senhor. Então eu tenho que estar inserido dentro desta condição. Para receber todas as bênçãos do Salmo 91, eu tenho que estar inserido dentro da santidade, dentro do que o Salmo 91 nos diz, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu tenho que estar à sombra do Onipotente, dentro do esconderijo do Altíssimo. E algumas pessoas não entendem isso, abre a Bíblia e deixa aberto no Salmo 91 e pensa que vai estar aberto. O Salmo 91 é amuleto, a Bíblia não é amuleto para você abrir e deixar lançar sorte na sua casa, na sua empresa. A Bíblia, ela é uma ferramenta poderosa, um instrumento de trabalho. Ela vem lhe ensinar como você pode viver, como você pode se moldar e como você pode ser moldado, disciplinado, ser doutrinado pelas palavras que aqui contém. E assim você vai se enchendo do Espírito Santo. A Bíblia, ela é eficaz.
É como um remédio que cura uma doença. E se a doença está na alma, ela atinge o corpo, porque o físico depende 50% do seu espiritual. Você pode caminhar nos seus limites humanos, na sua natureza humana, buscando e querendo as tuas bênçãos, as tuas graças, vivendo da maneira que você acha melhor. Mas Deus sonda e escuta os teus pensamentos. Ele sabe o que há no teu coração. Os caminhos do Senhor são maiores do que os teus e são melhores. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os teus e são melhores. E enganoso é o coração do homem. Qual é o coração do homem que é enganoso? O meu, o seu coração é enganoso. Ele vai te enganar a todo momento. E este momento é um momento de sabedoria. É um momento que você deve introspectar, deve olhar para dentro de você e ver que o homem não pode ser santificado por si só. Somente Deus pode te santificar. Somente Deus pode santificar o homem. Somente Deus pode santificar aquilo que Ele criou, aquilo que Ele conhece. E isso Ele realiza no interior das pessoas, no interior meu, no seu interior, no interior do teu pai, da tua mãe, no interior dos teus amigos. Deus realiza esse processo regenerador, onde Ele vem renovar através do Espírito Santo. Timóteo 3,5, leia Timóteo 3,5. O Senhor disse a Moisés assim: e ali verei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel. Ele está falando que vai habitar no meio dos filhos de Israel. Ele não está falando que vai ficar do lado, que vai ficar em cima, ou que ele vai apenas observar. Ele está falando que habitarei no meio dos filhos de Israel. E serei por Deus, e lhe serei por Deus. O processo e a santificação feito pelo Espírito de Deus e pelo próprio Deus, é Ele quem vai santificar, Ele que vai formar, moldar e fazer tantos líderes como no povo, tanto nos líderes como no seu povo. E nós vivemos esse processo agora. Deus é o santificador da sua igreja. Deus é o santificador dos seus líderes, do seu povo e santifica também a sua igreja. Deus jamais vai deixar a sua igreja ser corrompida. Deus pode até permitir que alguns condutores de suas igrejas errem, mas jamais vai deixar que a sua igreja seja corrompida. Antes, Ele vai fazer um concerto e serei o santificado naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Deus exige santidade daqueles que se achegam a Ele. E Ele, guarda-me, Senhor, e usa-me sempre da Tua misericórdia para comigo. Esta foi a oração no livro de Levítico que Moisés fez a Deus. Pediu que Deus o guardasse. Deus santifica e faz parte do caráter do homem. Ele quer que o homem seja a sua imagem e semelhança e Ele quer santificar o homem. Se você quer andar com Deus, você vai ter que tentar ser santo. Você vai ter que andar o mais próximo da santidade. Deus sempre revela nas Escrituras como é um ser santo. E por isso Ele exige que seus servos sejam também santos. Leia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. A beleza da sua santidade está no Salmo 29, 2. A santidade convém à casa do Senhor. Aqui ele fala da casa do Senhor no Salmo 93, versículo 5. Deus também chamou o povo de Israel para ser uma nação santa. Êxodo 19, 6. Paulo afirma que a vontade de Deus é a nossa santificação, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Deus nos chamou para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 7. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação em santificação do seu Espírito.
em santificação no seu espírito, em fé e em verdade. A santificação não é uma condição que você pode escolher e deixar para depois. Você vai lutar por isso. Sim, quando. E para vermos que o Senhor, sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação é uma condição de Deus para você. Não é uma condição que você vai estabelecer o tempo e a hora. É a condição de Deus para você. Em alguns casos, o Senhor vai exigir que você se santifique para você receber seu milagre. Devemos andar perante o Senhor em santidade. A justiça do Senhor vai ser feita na tua vida e nos nossos dias. Lucas 1, versículo 75. Devemos dar fruto para a santificação. Romanos 6, 22. Devemos andar com simplicidade e sinceridade diante de Deus. Eu quero falar uma coisa que nesse momento eu vejo muitos homens defendendo o governo, defendendo fulano, ciclano e beltrano. Mas vejo poucos homens, grandes homens que poderiam estar servindo a Deus, falando de Deus, servindo a homens e falando de homens. Homens de Deus que deveriam estar servindo a Deus, estão servindo a homens e falando de homens. Grandes líderes religiosos com grandes igrejas e placas à sua frente, eu não tenho medo de falar isso porque eu sirvo a Deus. Estão se vendendo pela corrupção de doações governamentais, de estar próximos de presidentes e deputados e líderes que estão aí sendo grandes influenciadores na mídia social hoje, na mídia através da internet, nessa ferramenta, com esse instrumento, estão se voltando para a política, ou seja, estão começando a se envaidecer e vendendo aquilo que Deus os deu. Vocês estão servindo aos homens e não a Deus. Para servir a Deus, nós temos que estar inseridos a Deus. Ninguém cresce tentando prejudicar o outro, ninguém cresce falando mal de A, B ou C. Eu nunca vi Jesus Cristo falar mal de Judas. Eu nunca vi Jesus Cristo falar mal de um inimigo dele. Eu nunca vi na Bíblia escrito que Jesus mandasse nós falarmos mal dos nossos semelhantes para poder eu crescer. Eu nunca vi escrito na Bíblia que eu tenho que derrubar para eu crescer. Eu nunca vi escrito em local nenhum na Bíblia que eu tenho que menosprezar, desprezar ou rejeitar ou acusar alguém, que o meu dever e a minha obrigação é acusar. Eu nunca vi na Bíblia pessoas, homens formados, doutores da lei, ministradores da palavra do Senhor, têm o direito de sair deturpando, falando mal, criticando as pessoas que erram, acusando, mesmo se elas estiverem erradas, se elas roubarem, se elas desprezarem. O direito do homem é trazer o direito do homem de Deus, e a obrigação do homem de Deus é fazer com que essas pessoas encontrem o caminho do Senhor. Não sejam julgadas, porque com a mesma medida com que tu julgares, tu serás julgado. Entendeu? A palavra do Senhor ela é clara, ela é muito clara. Eu tenho que ser santo, eu tenho que santificar, eu tenho que me santificar e tenho que santificar também as pessoas. E como eu santifico? Destruindo. Jesus foi santo, ele foi pregado em uma cruz. Eu prego a mensagem da cruz, da salvação. Eu não prego a mensagem da destruição, da desunião. Para eu entrar no céu, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que adorar, eu tenho que servir, eu não tenho que ser servido. Muitas pessoas usam suas igrejas para serem servidos. Estamos vivendo um tempo de grande destruição social no mundo inteiro, de grande destruição financeira no mundo inteiro. Muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, muitas pessoas estão perdendo seus filhos, seus pais, seus avós, seus parentes, e isso está se tornando um aspecto numerológico para presidente, para alguns viraram apenas dados, números. Nós não somos ativos e passivos para ser tratados como números. Nós somos seres humanos criados por Deus. Temos que ser tratados como os filhos, servos eleitos por Deus. Eu vejo pessoas, grandes nomes, que estão se deturpando neste período, criticando outros homens, desfazendo de ações erradas e ruins.
mas também vejo pessoas falando que são deuses, que são messias, falsos profetas fazendo isso. Falsos profetas. Saul foi eleito pelo desejo do povo, não porque teve a vontade de Deus. A vontade de Deus foi com Davi e foi cumprida depois de o povo escolher o seu rei. Então o Senhor diz assim: tolos são cegos guiando outros cegos. O espinheiro queria, acho que Juízes 9 ou Levítico 9, não lembro, o espinheiro, as árvores queriam ser governadas, queria ter uma proteção, e foi a vários outras criaturas da natureza e nenhuma quis dominar sobre elas. Então o espinheiro aceitou se elas se dobrassem e permitissem que ele cobrisse ela. Então o espinheiro cobriu todas as árvores, porque elas permitiram. Foi uma escolha das árvores. E o que eu quero falar com isso? Quando escolhemos o mal, nós sofremos as consequências dos espinhos. As árvores foram cobertas pelos espinheiros e sofreram as consequências. As nossas escolhas geram consequências e eu tenho que tomar cuidado com as escolhas que eu faço pelas minhas consequências que eu irei colher, eu irei viver. A santificação, ela é um processo. As coisas ao vivo assim mesmo, caiu aqui meu pedestal, ele escorrega. A santificação, ela é um processo gradativo, ele vai crescendo, evoluindo, assim como você vai aprendendo as matérias escolares, a santificação também é dessa forma. Ela não vem instantaneamente, como você coloca dentro de um copo, um sorrisal, você mexe, toma e acaba a sua queimação. Não, a santificação é um processo. É um processo onde você vai sentir dor, onde você vai sentir alegria, onde você vai chorar, você vai sentir tristeza, onde você vai ser edificado. A santificação é uma caminhada. Ela exige de você um processo e ela exige de você que você tenha um propósito. Por isso eu disse no princípio, só suporta o propósito só suporta o processo quem tem propósito. E só vai suportar e só vai alcançar o processo quem tem propósito. Deus, ele está aperfeiçoando aqueles que estão dispostos a ser aperfeiçoados por ele. A palavra do Senhor afirma que devemos aperfeiçoar a nossa santificação no temor do Senhor e servi-lo a cada dia com referência e santidade, e reverência e temor. 1 Pedro 1:2. Que você fique com essa palavra nesse dia de hoje, que o Senhor possa trazer para você essa necessidade de santificar a tua vida. O Senhor venha te guardar, te proteger e que todos nós possamos ser santos. Porque ser santo não é uma escolha, é uma condição para você estar no reino de Deus. Todos vocês vão ter que ser santo. Todos nós teremos que ser santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.